Vamos falar então sobre o jejum. Jejum para nós que somos de berço, para nós que já temos essa cultura cristã, é muito fácil, é muito simples pensar sobre isso. Nós já crescemos ouvindo jejum, né? Se a gente pegar Moisés, Elias, Esther, Neemias, Esdras, Paulo, o próprio Jesus, a gente vê exemplos de jejum. Se a gente for olhar a nossa Bíblia, a gente vai encontrar 70 citações sobre jejum, 40 no Antigo Testamento e 30 no Novo Testamento. Está cheio de informação sobre o que é jejum, sobre como jejuar. Só que tem muitas pessoas que não sabem, que têm dúvidas. E é justamente por isso que nós vamos conversar um pouco hoje aqui. Quando a gente pega a origem dessas palavras, se a gente for para o hebraico, por exemplo, a palavra jejum no hebraico, ela vai significar tapar a boca. Agora, se nós formos para o Novo Testamento, no grego, a gente vai ver que a palavra significa abstenção de alimento. Agora ficou fácil a gente começar a compreender o que significa o jejum. O jejum, basicamente, é a gente se abster de alimento. Biblicamente é isso. Não há o que questionar em relação a essa questão. Nós entendemos que o jejum é quando a gente deixa de se alimentar das nossas coisas, das coisas que nós gostamos, porém nós trocamos e nós vamos buscar um outro tipo de alimento. Que alimento é esse? O alimento espiritual. Nós oramos mais, nós lemos mais a Bíblia, nós vamos dedicar um tempo e um período para buscarmos o Senhor. Na Bíblia não existe uma determinação dizendo você deve jejuar tantas horas ou de tal forma. Você deve e precisa respeitar o seu limite, o seu corpo e o seu propósito. A Bíblia, a gente tem 2 tipos básicos de jejum. Aquele jejum que a gente pode chamar de um jejum integral ou total e um jejum parcial. O jejum total seria aquele jejum que a pessoa se abstém de alimento e se abstém de líquidos. Ok? Quando a gente vê o jejum parcial, nós temos aquele jejum quando a pessoa se abstém apenas de líquidos. Por isso é importante que a gente tome cuidado, pois o nosso corpo ele tem muitas limitações. Alguém aqui consegue ficar 15 dias sem beber água? Não, nós não conseguimos, o nosso corpo não aguenta isso. Se nós formos tentar fazer que nem Moisés, sem uma intermediação divina, nós vamos morrer. Moisés ficou 40 dias e 40 noites, aparentemente, sem comer e sem beber. Se a gente pegar o jejum de Jesus, os seus 40 dias no deserto, a Bíblia não explica, mas dá-nos a entender, porque a Bíblia diz que Jesus teve fome. Se Jesus teve fome, possivelmente Jesus tinha alimento, tinha ingerido líquidos. Talvez ele tinha alguma coisa para beber, mas ele teve fome ao final daqueles 40 dias. Ou o próprio Jesus, quando vai conversar com a mulher samaritana, ali em Lucas 4, Jesus chega para ela e pede o quê? Mulher, me dá água, me dá de que beber. E depois, na volta, quando os seus discípulos retornam da cidade, eles falam, mestre, é bom que você coma alguma coisa. Provavelmente ali Jesus também estava em jejum. Assim a gente consegue entender, e nas próprias palavras de Jesus, é bom que vocês jejuem, ou quando jejuares. Ou seja, o jejum ele não é um mandamento. Ninguém aqui é obrigado a jejuar. Mas ele é uma recomendação que a palavra de Deus nos faz e que a palavra de Deus nos traz para que nós nos acheguemos mais ao nosso Senhor. Pois o próprio Jesus precisou jejuar para se aproximar do Pai, para nos dar o exemplo. É importante que a gente pense também que quando a gente jejua, a gente não está jejuando porque Deus precisa do nosso jejum. O jejum, ele é principalmente para nós. Como assim para nós? Ele é para nós, para que nós nos acheguemos a Deus. Deus não precisa do teu jejum. Deus não precisa disso. Mas nós é que somos carentes, é nós que precisamos do Senhor, nós que precisamos do nosso Deus.
E por isso a gente separa esse tempo. Porque jejum é para quem tem fome de Deus. Para quem tem fome da palavra de Deus, da presença de Deus. É para isso que serve o jejum. Como eu disse a vocês, nós estamos trocando o alimento físico, algo que nós gostamos, pela presença de Deus. E é a presença de Deus que vai te sustentar. Nós temos ainda uma moda, eu diria, que é o famoso jejum de Daniel. Primeiro que, biblicamente, Daniel não faz um jejum. Quando a gente vai ler o texto, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, ali no capítulo 1, quando eles chegam na Babilônia e têm os manjares do rei à sua disposição, eles fazem um propósito de não se contaminar com aqueles alimentos. E o não se contaminar com aqueles alimentos era porque aqueles alimentos eram dedicados a ídolos. É por esse motivo, por essa razão, que ele se abstém naquelas 3 semanas que ele faz um teste com o copeiro do rei. Hoje é muito comum esse jejum de Daniel. O jejum de Daniel é basicamente quando a pessoa, obviamente, ingere líquidos nessas 3 semanas e vai se alimentar de grãos, vai se alimentar de frutas e verduras. Talvez você esteja pensando, puxa, que fácil, né? Ficar 21 dias comendo e tal. Mas tenta ficar aí sem carne. Tenta ficar sem doce. Tenta ficar sem pão 21 dias. Também é uma forma de abnegação. Por isso, como eu disse a vocês, a Bíblia não detalha e não diz assim, olha, o jejum tem que ser tantas horas, o jejum tem que ser dessa maneira, assim ou assado. Assim como se a gente trouxer para os nossos dias de hoje, você pode tranquilamente fazer um propósito diante de Deus, assim como Daniel fez um propósito diante de Deus e nós chamamos de um jejum. Você pode se abster de redes sociais, você pode se abster de Netflix, você pode se abster de televisão, você pode se abster de tantas outras coisas, porque, como eu disse para vocês, jejum, um propósito nesse sentido é para quem tem fome de Deus. Então, se você tem fome, se você tem sede de Deus, você deve e você precisa, assim como eu, praticar essa disciplina. Disso que nós estamos falando aqui. Quando, no ano de 2016, o Prêmio Nobel de Medicina ganhou o seu prêmio, foi super reconhecido, um dos seus estudos foi sobre os benefícios do jejum. Se a gente pesquisar, a gente vai encontrar essa informação, e ele vai dizer que o jejum, um dos seus benefícios, o seu principal benefício, é uma limpeza do nosso corpo. E o jejum ainda nos ajuda a ser um pouco mais longevos. Porque quando a gente come, quando a gente se alimenta, o nosso corpo ele vai gastando essas energias. Porém, a gente sempre tem uma reserva. E é justamente dessa reserva que principalmente ficam aquelas partes não tão boas daquilo que nós nos alimentamos, que as nossas células vão se alimentando delas. Ou seja, a gente faz uma limpeza. Por isso, como eu disse para vocês, e é importante reforçar aqui, observe os seus limites. Se você jejuar demais, isso também vai trazer um malefício à sua saúde. Então, você precisa respeitar o seu corpo. Não vai querer jejuar de uma vez, a primeira vez, 7 dias durante a semana, ou algo muito intenso, porque isso pode trazer sérios danos à sua saúde. Então, faça um propósito, mas pense, seja consciente em relação ao que Deus quer falar contigo, em relação ao que Deus tem colocado no seu coração. E nessas semanas que eu estudava, e nessas semanas que eu procurava nesses vários textos que eu falei para vocês sobre o jejum, Deus me incomodou de uma maneira muito grande. Sobre um texto específico. Um texto que eu ia para os outros lados, mas eu sempre tinha que voltar para esse texto. Que é o texto de Isaías 58. Isaías foi o profeta que viu aquele anjo de 6 asas,
aquele anjo que clamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías fala que ele era pecador, de lábios impuros, aquele anjo vem e toca nele com brasa nos seus lábios e purifica tanto ele quanto o pecado dele. E esse mesmo profeta é o profeta que vai falar o que está no capítulo 58. Eu quero ler com vocês. Isaías 58. Nós vamos ver os versos 6 e 7. Pois assim nos diz a palavra de Deus. O jejum que desejo é este, 2 pontos. Soltar as correntes de injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Como eu disse para vocês, o jejum, ele é muito mais para nós. Esse povo aqui estava fazendo como os outros povos, pois o jejum ele não era uma prática apenas judaica, ele era uma prática dos outros povos, pois os outros povos faziam seus sacrifícios e faziam as suas oferendas e tudo mais para mudar o coração dos seus deuses. E esse povo aqui que Isaías está profetizando, estava fazendo essas coisas, estava fazendo os seus jejuns para tentar mudar o coração de Deus. O pastor sempre cita aquele autor, né, o Kenneth Hagin, e ele fala que o jejum não muda o coração de Deus, Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas aquele povo estava tentando mudar o coração de Deus por meio do seu jejum. Ou se a gente pegar a cultura farisaica, por exemplo, avançando um pouquinho, indo para o Novo Testamento, os fariseus, eles jejuavam 2 vezes na semana. Eles jejuavam toda segunda e toda quinta-feira. E Jesus mesmo vai falar sobre eles lá. No Novo Testamento, Jesus vai falar o que eles faziam. Eles colocavam roupas de panos de saco e colocavam cinza sobre a sua cabeça para mostrar que estavam jejuando. E não era aquele o jejum que Deus queria também. Não era aquele. Aí quando a gente lê esse texto aqui de Isaías, a gente fica pensando, qual é o jejum que Deus quer? Qual é o jejum que agrada a Deus? Se o jejum não é para Deus, o jejum é para mim. E eu fiquei extremamente incomodado com isso. Eu fui ler Isaías 61, eu fui ler Lucas 4, até que eu cheguei em Mateus 5. Se a gente lê do 3 ao 9, a gente vai conseguir entender qual é o jejum que agrada a Deus. Quando a gente lê as bem-aventuranças. Quais são as bem-aventuranças? Eu vou ler com vocês. Mateus 5, do 3 ao 10, a gente vai conseguir entender Isaías 58. Porque diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Eu não sei se deu um nó na cabeça de vocês. Esse cara está falando de jejum, mas de repente ele vai para Mateus e de repente ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Mas esse é o jejum que Deus pede de nós. Porque o bem-aventurado que chora, ele não é feliz porque ele está chorando. Ninguém é feliz porque ele é injustiçado.
A mãe da Kathleen, aquela moça no Rio de Janeiro que essa semana foi assassinada por uma bala perdida, ela não é feliz porque ela está chorando pela vida da filha dela de 20 e poucos anos. Ela é feliz, ela é bem-aventurada se algum filho de Deus for a mão do próprio Deus para cuidar daquela família, para cuidar daquela mulher. Alguém que está passando frio nesse dia, aqui em Curitiba, só vai ser bem-aventurado se um filho de Deus for lá dar uma roupa para ele. Alguém que está passando fome só vai ser bem-aventurado se um filho de Deus for lá dar o alimento para ele. Isaías está dizendo que enquanto as pessoas jejuavam, eles fechavam os seus olhos e não viam as pessoas passando fome. Enquanto a gente jejua, a gente deixa o nosso Nutella, a gente deixa a nossa pizza, tem gente passando fome do nosso lado. É isso que Isaías 58 está dizendo para nós. Os felizes e os bem-aventurados vão ser felizes, bem-aventurados apenas se nós fizermos alguma coisa. E esse alguma coisa, como eu disse, se a gente olhar o sentido, o jejum ele é um sacrifício que a gente faz, que a gente precisa fazer para gastar o nosso tempo para cuidar de uma pessoa, para dar o alimento para uma pessoa, para ser a mão de Deus na vida de uma pessoa, para nós levarmos o reino de Deus para essas pessoas. O Espírito Santo me incomodou extremamente nas últimas semanas em relação a isso. Que não era esse tipo de jejum que ele quer, apenas um jejum protocolar, apenas um jejum para a gente dizer que a gente está fazendo, para a gente não ser os fariseus que Jesus combateu o tempo todo, pois Jesus disse, os fariseus têm uma boa religião, mas não façam o que eles dizem, não façam o que eles dizem, porque eles não vivem aquilo, está lá em Mateus 23. É assim que a palavra de Deus está nos ensinando, porque Jesus morreu numa cruz, porque não era aquela religião protocolar que o nosso Deus queria. Se a gente for para Tiago, capítulo 1, o último versículo, a Bíblia vai nos dizer que qual é a religião verdadeira que Deus quer? Que nós cuidemos dos órfãos e das viúvas. Não está dizendo que Deus quer jejum, não está dizendo que Deus quer sacrifício, não é isso, mas é que Deus quer que a gente seja a sua mão, que a gente seja o seu reino para esses bem-aventurados, para os injustiçados, para os que estão com fome, para os que estão com sede. Eu não estou dizendo aqui que você não deve jejuar, eu não estou dizendo aqui que você não quero estragar tudo aquilo que eu falei antes. Mas eu preciso ter esse compromisso com o Espírito Santo, que enquanto a gente jejuar, os nossos olhos precisam estar abertos para as pessoas que estão do nosso lado. A gente não pode fechar os nossos olhos, pois a palavra de Deus é muito clara em dizer que não é esse o jejum que Deus quer. Que a gente jejue com os olhos fechados, mas sim que a gente jejue com os nossos olhos muito bem abertos, para que o reino de Deus, para que a mão de Deus toque nessas pessoas, para que essas pessoas vejam aquilo que nós vemos, para que essas pessoas sintam aquilo que nós sentimos. Não é só o jejum, ou melhor, se as pessoas ficassem apenas jejuando, mas não fizessem nada por Deus, o Evangelho não teria chegado até nós, meus irmãos. Nós precisamos fazer alguma coisa. Aquilo que te incomoda, você precisa tirar de dentro de você. Posso dar um exemplo para vocês? Tinha um casal que eles tinham uma extrema incomodação em relação ao meio ambiente. Em relação à forma que o homem estava degradando a terra. A forma que o homem estava degradando o mundo. Esse casal era um casal cristão, irmãos nossos, e eles fundaram aquela ONG, que é a maior ONG de defesa do meio ambiente, que é o Greenpeace.
porque algo incomodava eles. E eles precisavam ser a mão de Deus, a voz de Deus para levar o reino de Deus para todo mundo e para toda a humanidade. Vamos ficar em pé? Tem um país que durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto Hitler e a Alemanha nazista estavam invadindo tudo que podia, invadiu tudo que podia, destruiu tudo que podia. Mas tem um país, veio uma nação que eles não invadiram. Durante a Segunda Guerra Mundial. Foi o Reino Unido. O Reino Unido não foi invadido porque aquele povo, que é um povo cristão, estava em oração e jejum. Se a gente ler a história, o próprio primeiro-ministro Winston Churchill convocou jejum, convocou oração. Irmãos, há relatos de que eles estavam orando e eles ouviam os aviões passando em cima de onde eles estavam, os aviões nazistas. Eles ouviam barulhos de bomba. Há relatos de momentos em que eles estavam encurralados e não tinham mais munição. E de repente os alemães voltam para casa sem conquistá-los. Por quê? Porque aquela igreja, porque aquele povo estava com o coração diante de Deus em oração e em jejum. Porque essa é uma prática sim que nós precisamos fazer. Mas como eu disse a vocês, nós não podemos jejuar de olhos fechados. Nós precisamos jejuar de olhos abertos para aquelas pessoas que estão do nosso lado. Por isso Deus abençoou aquela nação. Por isso Deus quer abençoar essa igreja.